comunidade acadêmica da UFMG, cumprimentar o professor Dilvo e dizer a ele que é uma grande alegria, né, sempre ouvi-lo e da concepção dos sinais, e que é uma perspectiva que nós precisamos perseguir anos à frente. E dizer, inclusive, que, passado 12 anos de sinais, uma das questões que nós precisamos lembrar sempre é que a lei nunca foi alterada. Todos os princípios colocados na sua concepção são hoje vigentes. E nós temos o dever de perseguir, né, essa postura formativa da avaliação na indução de políticas também. Um cumprimento especial ao professor Chico, que aqui está, nosso presidente do INEP por 2 anos, a quem eu tenho um agradecimento especial pela condução do trabalho no INEP e pelo sempre incentivo, né, nas políticas de avaliação da educação superior. A importância dessa mesa é justamente a gente discutir a expansão, a regulação e a avaliação sobre esse viés de que nós precisamos estar... deixa eu ver se eu me adaptar aqui ao... Vou pegar por aqui. Quais foram e como se estabeleceram as relações entre os processos de expansão, avaliação e regulação da educação superior? Esse processo não é fácil e sempre foi munido de algumas situações de tensão, né, entre avaliação, regulação, quer dizer, a avaliação subsidia a expansão, a regulação precisa utilizar a avaliação. Não parece tão simples, né? Esse tripé, avaliação, regulação e expansão, é muito difícil, pensando numa sociedade atual que muitas vezes o que prepondera são os interesses, o que prepondera é a competitividade e o fortalecimento dos sinais na garantia da educação como um bem público, né? Então, essa imagem retrata quantas vezes a gente cai no sentido de algumas políticas de avaliação em função de outros interesses, e que nós precisamos estar sempre levantando e trazendo essa concepção dos sinais fortemente no dia a dia de hoje. Eu estava outra vez num evento e sempre com essa perspectiva de crença, né, na avaliação, eu disse exatamente assim: eu acredito nos sinais. E eu ouvi uma vozinha baixinho na mesa que disse assim: cada um com a sua fé. É exatamente isso, né? Nós vamos acreditar naquilo que nós estamos propondo. A minha tese de doutorado foi uma análise sobre os cursos de pedagogia, e eu busquei saber se a avaliação serve para induzir, regular ou induzir a qualidade. Durante todo o tempo de pesquisa, eu busquei muito provar que ela é indutora de qualidade. Mas, infelizmente, a gente não consegue provar que ela é indutora de qualidade. Ela sempre vai ser e/ou, porque ela também é muito reguladora da qualidade. A partir, então, desses dados, é que a gente precisa conceber os sinais, primeiro, a partir das premissas que muitas aqui já foram trazidas pelo Dilvo. Quer dizer, é uma política pública que tem um marco legal muito consistente, ou seja, a LDB, né, a Constituição Federal, que traz a garantia, o dever da União, né, para com a qualidade das instituições de educação superior, e, com isso, a avaliação subsidiando esse processo. Mas trazer aqui a questão do PNE, porque o PNE ele é uma força da sociedade, né? O Plano Nacional de Educação, construído por diferentes atores da sociedade. E os sinais, ele nasce de uma perspectiva do PNE, que diz que a União instituirá o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Isso foi em 2001. E, em 2004, com todo o esforço que aqui o Dilvo relatou, a Comissão Especial de Avaliação propõe a criação do sistema, num tempo curto. Falando-se em marco legal, de 2001 para 2004, a gente já tem o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. E o PNE 2014-2024, ele traz uma outra situação muito importante. Os sinais, ele aparece como estratégia para alcançar as metas referentes à educação superior. Os sinais aparecem na meta 13, aparecem na meta 14, aparecem na meta 16, e várias ações que são desdobramentos das estratégias falam no ENAD, falam na autoavaliação. A comissão própria de avaliação, ela está citada como estratégia para alcançar a meta 13 no PNE. Então, isso é importantíssimo. Nós precisamos nos valer, né, dessa força do PNE, da sociedade, para mostrar o quanto tem sido importante a construção dos sinais de 2004 para cá, né? Ela é reveladora
para as instituições, né, das fortalezas que são levantadas pelo processo de autoavaliação, mas que mostram que os sinais precisam ser fortalecidos diante do que é colocado nas demandas da sociedade. Então, aqui, em termos de legislação, já foi falado dos objetivos dos sinais, e eu quero destacar que, quando a gente fala de identificar o mérito, o valor das instituições, áreas, cursos e programas, nós estamos falando aqui de PDI e PPC. Nós estamos falando de plano de desenvolvimento institucional, que é elaborado pelas próprias instituições. Estamos falando de PPC, projeto pedagógico do curso, e que o mérito e o valor é dado por esses instrumentos. Então, cada avaliação nos sinais, por mais que eu tenha um instrumento para avaliar diferentes instituições, para avaliar diferentes cursos, cada avaliação é única. Porque o que subsidia o processo de avaliação é o PPC e o PDI. Agora, o que a gente tem visto nesse processo de avaliação? Uma massificação na construção dos PPCs e dos PDIs. Um copia e cola que são iguais. Então, se os projetos pedagógicos são iguais, o que nós vamos avaliar em termos de texto construído pela instituição, ele é igual, mas na prática ele não se efetiva. Então, a importância da avaliação em loco e do avaliador é a perspicácia que ele tem que ter em identificar que o que está naquele papel efetivamente não acontece. Aonde que ele percebe isso? Nas ações desenvolvidas na avaliação em loco. Então, é na agenda com os estudantes, é na agenda com a direção, é na agenda com os professores, nas perguntas que ele faz, que ele consegue identificar que muito lindo está o papel. Mas, efetivamente, essa prática não acontece. Nenhuma outra avaliação consegue identificar isso. Se não for em loco, verificar o que realmente na prática acontece. Não tem Photoshop para isso. Vai ter que realmente, nessa interlocução, identificar as situações que não são verdadeiras, mas que estão no papel. Nós tivemos uma preocupação muito grande agora com a medicina. Os novos cursos de medicina, ao olhar os projetos pedagógicos, cerca de 50 projetos, novos cursos, todos iguais. Então, quer dizer, é fácil contratar uma consultoria para fazer um projeto pedagógico. Agora, vamos ver como que isso se implementa na verdade. Então, eu destaquei esse segundo objetivo, porque o primeiro é muito claro que os sinais têm que ser utilizados para orientar a qualidade, têm que ser utilizados para orientar a expansão e tem que ser utilizado pela própria instituição, assim como é utilizado pelas políticas públicas. Promover a responsabilidade social da instituição. Vejam que o instrumento de avaliação institucional, esse é uma dimensão e vários indicadores trabalham a questão da responsabilidade social no âmbito da instituição. Recentemente, a mudança que a gente teve nos instrumentos de avaliação, nós trouxemos esse indicador para o curso também. Porque o curso tem uma responsabilidade social. Hoje o PNE fala em 10% da extensão, e isso traz para dentro do curso a responsabilidade com a mudança social, do entorno da comunidade acadêmica a partir das atividades que são desenvolvidas pelo curso. Então, são processos de melhoria que vão acontecendo nos sinais e vão demonstrando a sua consolidação. Eu tracei um relato aqui de algumas mudanças, e nessa trajetória histórica a gente vai ver o que vai acontecendo com os sinais. Que, em que pese a lei nunca ter sido alterada, estarem preservados os seus princípios, as suas atividades, o formato da avaliação em loco, institucional, cursos, estudantes por meio do ENAD, outras legislações elas geram impacto no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. E é esse cuidado que a gente tem que ter. Vejam, se em 2003 é criada a Comissão Especial de Avaliação, em 2004 a gente tem a Lei dos Sinais, em 2005 a gente constitui o BASES e começa-se então a elaboração dos instrumentos de avaliação em loco. O que era o BASES? O Banco Nacional de Avaliadores dos Sinais. Um grupo de docentes estabelecido por indicação das instituições de educação superior. Alguns deles, essa indicação com um perfil que poderia não corresponder, porque a indicação ela segue critérios que, embora estivessem dispostos o perfil técnico, isso foi uma situação que teve que ser trabalhada ao longo dos anos. Hoje, o BASES, a seleção do BASES,
ela é feita de outro modo. Há uma inscrição, quer dizer, há uma vontade do avaliador, há um conhecimento também, não só na sua área, mas em avaliação, que o leva à condição de avaliador, e critérios tiveram que ser colocados para a seleção. Mais adiante eu relato que hoje o INEP construiu o ISA, Indicador de Seleção de Avaliadores, que contempla não só a titulação, porque a titulação hoje já não discrimina tanto, né, ter só doutorado, mas também a avaliação do curso. Este professor deverá ser oriundo de um curso bem avaliado. As chances de que ele tenha, né, um trabalho de excelência na instituição também vem por meio dos resultados da avaliação do seu curso. A criação do sistema EMEC, que em 2007, que muda consideravelmente a implementação das visitas, quer dizer, você tem ali um fluxo de processos, enquanto nessa época se faziam, em 2008, 2009, 2009 chegou um ápice de fazer apenas 900 avaliações. Hoje a gente faz mais de 6.000 por ano. Então, o fluxo do sistema garante a transparência, né, a importância da instituição estar acompanhando todo o processo, a documentação toda dentro de um sistema eletrônico, não é uma documentação que pode ser mudada na hora da avaliação, ela é antecipada, é prévia, para que haja também a consulta pelos avaliadores. Em 2008, cria-se os indicadores de qualidade da educação superior. O CPC e o IGC não são indicadores dos sinais, eles não estão nos sinais, não estão na lei dos sinais, são indicadores de qualidade. Por que eles foram criados, CPC e IGC? À época, precisava haver dispensa de visita, não havia condições de se avaliar todos os cursos e todas as instituições num tempo estabelecido pela lei. 3 anos para cursos e 5 ou 10 anos para a instituição. Esse indicador de qualidade ele seria um sinalizador de que está bem no desempenho do ENAD e o CPC, com o insumo de docentes, com o insumo de organização pedagógica, de infraestrutura vindo do questionário do ENAD, poderá dispensar. Inclusive, diz isso na nota da lei. Poderá ser dispensada a visita a critério da regulação quando tiver um indicador de qualidade satisfatório. Virou regra, né? Todo curso que tem CPC satisfatório não tem visita em loco, é dispensado na renovação de reconhecimento. Mas o IGC não dispensa a visita, né? O IGC ele é um indicador que ele atribui prerrogativa de autonomia às instituições, ele possibilita que a instituição dê início a um curso de autorização, mas o reconhecimento é uma visita obrigatória. Então, o curso pode ter dispensa na autorização, assim como tem naquelas de autonomia, mas o reconhecimento é uma visita obrigatória. E é o grande número que a gente tem hoje de avaliação, pela expansão do sistema, o número de reconhecimentos obrigatórios a partir da visita em loco. Em 2009, o ENAD passa a ser censitário. Uma grande crítica que vinha das instituições é que ele era amostral. E aí a crítica vinha no sentido de que foram escolhidos os estudantes, não os melhores estudantes, e a nota ficou prejudicada porque não é censitária, somente alguns que fazem a prova. Então, houve um esforço de tornar o ENAD censitário para que não houvesse dúvidas em relação a quem participa da prova. Então, deixou de ser amostral a partir de 2009. Em 2010, há uma mudança muito grande em relação ao ENAD, que trouxe muita qualidade ao trabalho do INEP. Até essa data, o INEP contratava uma empresa para fazer a prova do ENAD. Então, nós constituíamos as comissões assessoras, essas comissões assessoras definiam diretrizes de prova, e nós só vínhamos a conhecer esta prova depois de aplicada. Se entregava uma empresa aplicadora para construir a prova, aplicar a prova e nos entregar os resultados depois. O INEP muda a sua estrutura, e na DAE, especialmente, a gente também muda internamente, e temos a criação do Banco Nacional de Itens da Educação Superior. Com chamamento público, com professores daquelas áreas avaliadas, recebendo a capacitação do INEP para a elaboração dos itens, um fato que eu acho importantíssimo, que é a construção de conhecimento também na produção desse trabalho, que acontece junto com a instituição de educação superior. Então, professores elaboram os itens, a gente aproxima a realidade, né, do que está acontecendo na sala de aula e traz qualidade para esse instrumento, a prova do ENAD. Então, de lá para cá, todo ano são feitos os chamamentos e os itens são produzidos para que a gente tenha instrumentos para a construção da prova. Em 2011, o resultado do Enem passa a ser utilizado como um conceito do ingressante do ENAD. Então, a partir daqui, nós não temos mais a prova do ingressante.
Só tem a prova do concluinte, porque o Enem, isso já foi estabelecido na portaria 40, que a nota do Enem seria utilizada como a nota do ingressante. Vejam, claro que como a gente tem uma nota de Enem, até então, na época, como era utilizada? A média dos estudantes que faziam Enem compunha a nota do ingressante para a composição do cálculo do conceito ENAD. Em 2012, seguem as mudanças. A gente tem a homologação do novo instrumento de avaliação de cursos, a gente trabalha um instrumento matricial, porque não tem mais aquele instrumento do direito, aquele instrumento da medicina, o da pedagogia, enfim, 12 instrumentos diferentes. E num estudo que o INEP faz, nós encontramos 50 escalas diferenciadas. O que era 3 no instrumento do direito, era 4 no da pedagogia, quer dizer, por quê? Eram grupos distintos que construíam o instrumento, eram grupos que tinham interesse naquela área que ia ser avaliada. Então, é um amplo estudo, um debate em audiências públicas para se construir um instrumento matricial, onde todas as áreas são avaliadas por um conjunto de indicadores, e, claro, que tem os indicadores específicos de licenciaturas, a medicina, e aqueles que, tecnologia, educação à distância, com as suas especificidades preservadas, lógico. Mas ele torna maior a chance de fazer comparabilidade. Quer dizer, eu não podia fazer comparabilidade nenhuma, porque até os indicadores tinham rigores e exigências diferenciadas. Nesse trabalho, a gente revisa, inclusive, na sequência nos anos 13 e 14, a gente revisa o instrumento jurisdicional, agrupa as 10 dimensões em eixos, visando maior comunicação entre essas dimensões. Se eu falar de sustentabilidade financeira somente sobre o olhar de balancetes, às vezes nem o avaliador tinha perfil para poder fazer aquela análise. Mas eu falar de sustentabilidade financeira a partir de projetos que são iniciados pela instituição e que são concluídos e que têm resultados positivos. Quer dizer, nós fizemos um trabalho de articulação entre essas 10, preservando as 10 dimensões sinais, mas articulando eixos de gestão, de políticas, então, com as possibilidades que dentro daquelas dimensões que já estavam colocadas na lei. Esses instrumentos, então, eles são hoje motivo de várias mudanças que são decorrentes, às vezes, até de diretrizes curriculares nacionais. Em 2012, inicia o processo de avaliação dos avaliadores em loco. Então, o que nós chamamos de gestão do BASES. Quem são os avaliadores? A culpa nem sempre é do avaliador. Mas é aquilo, se foi mal na avaliação, a culpa é do avaliador. Se o resultado foi bom, ótimos avaliadores. Então, não havia como a gente também se posicionar diante do perfil dos avaliadores se não tivesse um amplo estudo sobre isso. Então, nós criamos no sistema a avaliação dos avaliadores. Ao final de cada avaliação, os dirigentes avaliam os avaliadores e eles fazem a sua autoavaliação. Hoje, nós temos no INEP o perfil dos avaliadores. Quando há uma denúncia de avaliador, a gente vai ao perfil e sabe qual é a postura, qual é o comportamento, e é motivo de exclusão do banco pela CTAA, sempre que houver registro de denúncia e que for comprovada a atuação inadequada dos avaliadores. E claro que tem, em número muito pequeno, eu diria hoje que, olha, 96% dos avaliadores são excelentes. A gente ainda tem alguns avaliadores, claro que a gente acompanha esse perfil e não quer que fique integrado ao banco. Mas questões como quem paga o hotel é o próprio avaliador, porque ele recebe a sua diária, ele recebe o seu prolabore e ele não pode ganhar nada além disso. Então, orientações éticas que a gente sempre conduz aos avaliadores para que o processo tenha lisura. Ainda em 2012, a gente tem, então, a revisão dos insumos do CPC. E é necessário, porque se eu agora uso o Enem, eu tenho que atribuir a nota do ingressante com essa média que é utilizada pelo Enem, pelo resultado do Enem. Além disso, o peso de mestres e doutores também ele começa a ser alterado no CPC, porque a gente olha a média nacional. Se eu tenho um curso que tem já um grande número de doutores, esse percentual vai sendo diferenciado. Então, houve uma revisão dos insumos também em 2012. A gente cria o indicador de seleção de comissão assessora, o ICA, e parece que é pouca coisa, mas não é. Até então, quem indicava os membros da comissão assessora do ENAD? Conselhos profissionais, órgãos representativos daquela área científica,
E nós passamos também a exigir um perfil novo para essas comissões, porque é um perfil técnico, é um perfil que vai acompanhar a produção dos itens, é um perfil que vai aprovar os itens que vão para o Banco Nacional, é um perfil que faz encomendas desses itens de prova a partir das diretrizes, ele não mais recebe a prova pronta, é o INEP que conduz isso. Então, o perfil de comissão assessora é alterado e a gente construiu um indicador para também preservar que estejam na comissão os melhores docentes da área, com cursos bem avaliados e com um perfil destacado na área. E a comissão assessora ela passa a ser convocada não mais só para a prova do ENAD, não é comissão assessora do ENAD, é comissão assessora da avaliação. Então, eles têm um trabalho na concepção do exame, no início das diretrizes de prova e na elaboração dos itens e na construção do instrumento. No ano seguinte, eles retornam ao INEP para análise dos resultados, para a produção dos relatórios, a aprovação desses relatórios, e ainda no ano seguinte, mais uma vez, porque eles vão preparar estudos do ciclo avaliativo. Então, analisando indicadores, resultados do ENAD, avaliação em loco, e fazem estudos, que é a meta-avaliação. Quer dizer, nós já começamos a publicar os artigos que são elaborados pelas comissões assessoras a partir dessa experiência e dos dados que são produzidos pela avaliação. Em 2013, a gente revisa o questionário do ENAD. Por quê? O questionário do ENAD ele é um insumo importantíssimo de dados e informações que vêm do estudante. Sabe de uma coisa que nós descobrimos ao analisar esse questionário do ENAD? Que nós temos um número de estudantes, a questão da cor, por exemplo. No censo me diz que tal curso tem um percentual de estudantes de cor preta. Quando eu vou para o ENAD é diferente. Quando ele se declara diferente. Então, as informações, quando elas vêm diretamente do estudante, e ali eles colocam informações sobre as iniciativas que são realizadas pelo curso, participação, iniciação científica, organização pedagógica do curso, a infraestrutura, se foi adequada, se contemplava a necessidade dele, além do perfil socioeconômico. Então, essas informações, elas passaram a nos dar resultados do perfil dos estudantes, o que sempre foi na concepção dos sinais, a importância do questionário para entender a nota do curso. Só que com a questão do CPC e do IGC, a gente acabou desvirtuando essa peça fundamental que é de compreensão do resultado do ENAD. E a gente retoma o questionário agora, mais adiante, com uma proposta que eu vou mostrar para vocês do Cadastro Nacional do Concluinte. Em 2013, então, o questionário, a gente também faz uma comparação agora com a do coordenador. O coordenador do curso deve preencher o questionário junto com o NDE. E as informações dadas pelo coordenador são comparadas com as informações do estudante. Porque, às vezes, os coordenadores e os professores do NDE está tudo maravilhoso, e para o aluno não está. Então, alguma coisa, alguma informação está errada e a gente precisa visitar essas informações. Ainda a obrigatoriedade do questionário, quer dizer, o questionário não é mais voluntário, agora é obrigatório. Esse questionário também é condição para a diplomação. Então, além da prova, o questionário. Se ele fizer a prova e não fizer o questionário, também não está habilitado ao diploma. Então, tem a condição de obrigatoriedade do preenchimento do questionário, que é uma avaliação também. Além da obrigatoriedade de 1 hora de permanência do exame. Quer dizer, aquela questão de que o aluno vai lá, assina e vai embora. A partir de 2013, o estudante tem que permanecer 1 hora no local de prova. E melhorou o resultado. O desempenho dos anos seguintes que a gente foi acompanhando, de realizar a prova toda, as questões discursivas, que na grande maioria ficavam em branco, agora elas são resolvidas e são respondidas pelos estudantes. Então, essa 1 hora de permanência, uma pequena ação que representou muito no resultado do ENAD. As comissões assessoras fazem análise do ciclo, que eu já falei antes. Em 2014, a gente trabalha a abertura dos microdados do ENAD, quer dizer, a questão da vedação da lei, que diz que não pode revelar o resultado para o estudante, gerou um fechamento dessas bases de dados, e nem tampouco para pesquisa ou para nada é divulgado. Então, a gente trabalha na abertura da divulgação desses dados, ele já está bem mais ampliado, já é possível fazer maiores estudos. O INEP tem condições também de divulgar esses dados para que sejam utilizados em pesquisa, e a gente pretende ampliar cada vez mais. Numa discussão que nós tivemos na ProJur essa semana, trazendo essa questão, inclusive, da não revelação da nota,
nós chegamos a uma compreensão de que nós podemos transferir essa responsabilidade para a instituição. A lei diz que não pode divulgar a nota do estudante, né? Nem o INEP e nem a instituição. Então, a gente pode também, de alguma forma, transferir essa responsabilidade para a instituição e poder utilizar esses resultados como insumo interno para a instituição nos seus processos de autoavaliação. Também a produção do manual do estudante, que nós não tínhamos o manual do estudante, tinha somente o manual do coordenador, e agora o estudante, porque ele passa a ser um sujeito ativo no processo de inscrição. A instituição inscreve, mas ela deve revelar, 10 dias antes do final da inscrição, a relação dos inscritos no ENAD. E o estudante pode solicitar sua inscrição caso ele não tenha sido inscrito. Então, o estudante também, agora, ele não é mais aquele sujeito passivo que ia na justiça e dizia: teve ENAD, ninguém me avisou, eu não fui. E aí, pilhas de liminares, né? Tanto para a gestão da instituição quanto para o INEP. Agora, não. Tem o manual do estudante, ele deve confirmar ou solicitar a inscrição caso não tenha sido inscrito. O relatório de formação geral, nós não tínhamos relatório de formação geral do ENAD, só tinha o relatório de áreas específicas. Então, agora a gente tem o relatório da formação geral, que esses professores das comissões eles são das diferentes áreas daquele ciclo avaliado, e essa produção do relatório é importantíssima, porque revela, né, como é o desempenho dos estudantes na formação geral. Alguns cursos, esse desempenho na formação geral ele cai, né? Em vez de melhorar, ele acaba diminuindo em relação aos anos anteriores. O estudo sobre os 10 anos finais, então a meta-avaliação, tem nos mostrado algumas mudanças que a gente tem avançado com relação aos sinais. Em 2015, a gente tem mais uma mudança no cálculo do CPC. E aí vem uma questão importante, o professor Dilva que citou, né? O ENAD, ingressante e concluinte, era a fim de ter uma comparabilidade. Quando a gente usou a média do Enem, a gente perdeu um pouco isso. Em 2015, a gente retoma, e aqui a gente substitui a média, que era a nota do Enem, comparada pelo ENAD, e incorpora a análise do desempenho individual do estudante. Quer dizer, qual é a nota do desempenho do estudante ingressante no Enem e a nota dele no ENAD. Para isso tudo é feito, né, a regressão e a comparação das áreas do ENAD, para que a gente possa comparar as habilidades e competências e ter esse valor agregado da instituição, do curso, ao estudante, incorporado no conceito agora no CPC. E, ainda em 2015, a gente tem mudanças importantes que vêm dos indicadores, nos indicadores de avaliação, a partir das diretrizes curriculares da medicina e das licenciaturas, né? Ou seja, a integração da área da saúde com a rede SUS e a integração também, parte das licenciaturas, com a rede pública. Então, novos indicadores agora que vão analisar como a instituição faz esses acordos de cooperação e trabalha em conjunto com a rede pública. Esses indicadores são importantíssimos e vão revelar como é que é o estágio, por exemplo, na licenciatura. Um curso de pedagogia que o estudante trabalha à noite e ele acaba fazendo estágio somente no EJA, na modalidade EJA. Mas ele, no seu título, ele é titulado e ele vai dar aula para educação infantil, sem nunca ter tido experiência com a educação infantil. Então, a exigência da resolução é que o perfil, né, desse estudante é que ele tenha vivenciado práticas que vão ser as práticas em relação à sua formação. Então, também na avaliação, a gente vai identificar como que se dá essa cooperação, como é que se dá essa formação, os estágios curriculares e todas as ações que são relacionadas a esse tema. Com relação ao base, a gente cria o ISA, que eu já falei antes, quer dizer, colocando como critério a questão da formação, a experiência e também a própria avaliação, e uma permanente discussão sobre eixos temáticos que estão discutidos em diretrizes e que é uma mudança que precisa ter em todos os cursos. Por exemplo, a questão da acessibilidade. A acessibilidade não é mais vista do ponto da questão arquitetônica apenas, mas é atitudinal, né? É pedagógica, não se pode admitir uma aula que não dê possibilidade de acesso para um aluno que tenha deficiência visual, deficiência auditiva, e, para isso, o projeto pedagógico precisa ser alterado. Tem que demonstrar
que a instituição, que o curso tem os princípios da educação inclusiva. Então, a questão da acessibilidade já foi tema de formação de avaliadores, a modalidade à distância. Então, nós criamos, na plataforma Moodle, várias capacitações de avaliadores discutindo temas, acessibilidade, a questão de direitos humanos, sobre inovação, políticas de educação ambiental, questões étnico-raciais, como identificar isso no projeto pedagógico, como é que a lei está sendo implementada, a responsabilidade social, direitos humanos e a política de egressos. Sobre a internacionalização, tem uma questão muito curiosa. Como indutor de qualidade, que deve ser um instrumento de avaliação, nós temos alguns indicadores que eles vão além do que hoje tem uma exigência legal ou um cumprimento básico, porque senão o instrumento fica regulatório. A gente quer um instrumento indutor de qualidade. Então, nós incluímos um indicador que vai tratar de internacionalização. Mas, claro que nem todo mundo é obrigado a fazer internacionalização. Mas a instituição que faz o processo de internacionalização, ela, declarado no seu projeto pedagógico, nós vamos avaliar o que é feito. E, num primeiro estudo, esse indicador ele entra em 2014, e, ao final de 2015, nós fizemos um levantamento desse indicador, como foi o comportamento nas instituições avaliadas. 262 instituições colocam no seu PDI que fazem internacionalização. Nós vamos ler o texto que diz no PDI sobre internacionalização. 60%, das 262, 60% fazem internacionalização. Desses 60%, 40% é copia e cola. O texto tem até a vírgula no mesmo lugar. Isso dá uma tristeza na gente, né? Quer dizer, não faz internacionalização. É um texto bonito que diz que tem mobilidade, que diz que tem pesquisa, que diz que tem... Mas, na verdade, não se aplica. Então, o instrumento ele tem que ter esse viés de ser indutor, dizer, olha, tem que fazer internacionalização, nós temos que discutir sobre isso é importante no mundo de hoje, como que a gente faz e as instituições também trocarem essas experiências. E por isso é fundamental que a avaliação incida sobre essas questões. Além disso, em 2016, a gente tem mudanças em curso, quer dizer, também a resolução anterior, que fala das diretrizes curriculares da medicina, ela institui, assim como já foi instituído no programa Mais Médicos, a avaliação seriada dos estudantes de medicina, segundo, quarto e sexto ano. Então, como uma avaliação formativa, que a cada ano será dada uma devolutiva para as instituições e para que venham a melhorar, né, a formação dos estudantes de medicina. Ora, é lógico que isso vai implicar no ENAD. Então, é por isso que eu digo, a lei dos sinais está preservada, a gente tem a prerrogativa de que é uma avaliação formativa. Agora, outras legislações elas vão impactando a estrutura originalmente pensada nos sinais. Quer dizer, nós vamos ter avaliação do segundo, quarto e sexto ano de medicina. E no sexto ano, a lei diz que é uma avaliação de atitudes, habilidades, competências e atitudes. Como que a gente avalia atitudes? Prova prática. Então, é o OSCE, que os cursos de medicina já fazem, mas uma avaliação em que todos os estudantes de medicina, e é nacional, terão obrigatoriedade de passar por essa prova. Nossa, já está em curso, a gente deve implementar essa prova esse ano, com uma integração do que hoje já é feito do Revalida, que é o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos pedidos por instituições de educação superior estrangeira. O novo marco regulatório DAD, que é a resolução publicada em 11 de março de 2016. Essa resolução tão esperada, acho que foram 2 anos de discussão. Nós mesmos já tínhamos feito indicadores de AD no instrumento, retiramos, porque estava no auge da discussão da política regulatória de AD, sem dúvida extremamente necessária. Há aqueles que defendem que a AD tem que ser 100% virtual, há outros que dizem que não, tem que ter uma estrutura presencial. Essa discussão precisava ser feita com a sociedade. Mas, enfim, o marco regulatório é publicado. E, ao ser publicado, no artigo 30, eu transcrevi ali o que está no artigo 30 da lei. Diz assim: caberá ao INEP, em articulação com as séries CESU, CONAS, CAPES e CNE, no prazo de 120 dias, a partir da data da publicação desta resolução, a organização de padrões e parâmetros de qualidade destinados à modalidade de educação à distância na perspectiva institucional prevista nessa resolução.
a definição de instrumento de avaliação para fins de credenciamento, recredenciamento institucional, autorização, reconhecimento de cursos superiores na modalidade à distância. E o terceiro, o estabelecimento de processo avaliativo dos estudantes em formação e concluintes nos cursos superiores na modalidade à distância. Bom, como nós conversávamos antes, tem 120 dias para a gente pensar nisso, né? A gente tem tempo para pensar. Mas é um desafio colocado à política de avaliação, né? Cada vez mais a gente precisa estar atento a esses processos, porque eles têm que ter clareza no seu uso desse resultado. Afinal, o que eu quero com a avaliação na EAD? É uma avaliação em formação e concluintes, é uma certificação. O que se espera, né, desta avaliação? É uma política que está em construção e que ela tem impacto sobre os processos que a instituição vem realizando. Em especial, sobre o que a gente está falando aí de expansão, né? O que a gente quer na expansão da EAD com uma tecnologia que promove o acesso e condições para muitas pessoas que não tiveram oportunidade. Aí eu destaco aqui uma fala do ministro, né, no dia da aprovação, no dia 10, quando foi lançadas as diretrizes, ele diz que, a partir da resolução, as instituições de ensino deverão demonstrar para o Ministério da Educação que realizaram um planejamento único, tanto para a educação à distância como para o ensino presencial. O que isso quer dizer? Essa dicotomia entre ensino presencial e ensino EAD tem que ser discutida dentro da instituição. O que a instituição promove? Vendo um curso, a modalidade presencial e EAD, quem sabe no futuro pode ser uma escolha do aluno, né? Eu oferto e ele escolhe presencial ou EAD. A gente tem que estar atento para essas mudanças e na perspectiva de que, no ENAD, por exemplo, a gente avalia um perfil de egresso, não importa se ele é presencial ou à distância. O perfil de egresso é o mesmo. O diploma não diz que é à distância ou presencial. Por que não trabalhar junto o curso em ambas as modalidades? E aí diz mais, né? Muda a relação entre a educação à distância e a própria instituição. Não é mais uma coisa afastada. Ela é parte do projeto educacional e pedagógico, disse o ministro durante a solenidade. Nós vamos avaliar as instituições pelo seu conjunto. A modalidade à distância faz parte da essência do projeto pedagógico. Então, a comunidade acadêmica precisa discutir esse projeto pedagógico. Porque, ao construir um instrumento, o que se avalia é o projeto pedagógico. É ele que tem que estar bem construído, bem formulado. O fluxo hoje de avaliação EAD, ele já tem um pouco essa visão de integração. Hoje, como que a gente faz uma avaliação EAD? E, se eu não me engano, a UFMG foi a primeira instituição que entrou nesse fluxo aqui, a partir de muita conversa, debate com a Maria do Carmo, que era, né, da avaliação, e a gente construiu em conjunto as necessidades que as instituições tinham de integrar esse modelo de avaliação. Então, veja, a gente vai avaliar o polo na sede. Ali na sede, preenche o instrumento de avaliação completo, todas as dimensões, e depois vai nos polos. O que foi preenchido na sede migra como informação não editável para os polos, e no polo se complementa a informação de infraestrutura, a informação, alguma parte do projeto pedagógico, que diz respeito a como que o curso acontece, mas a essência dele está em um único projeto que tem que se desenvolver nos diferentes polos. Então, nos polos, a gente vai olhar alguns indicadores da dimensão 1 e 3, e a dimensão 2, que é corpo docente, praticamente toda preenchida na sede. Então, esse fluxo já mostra que a instituição tem que estar organizada para ofertar o mesmo curso, com a mesma qualidade, em todos os lugares, né, que é o que se pretende desse projeto. Mas, veja, não é fácil, né? A gente tem aí o censo 2014, são 2.368 instituições de educação superior. Pelos sinais, todas são avaliadas, todas as instituições, no prazo estabelecido, todos os cursos e todos os estudantes, 7,8 milhões de estudantes, né? Aqui, em termos de matrículas, a expansão ela é notada principalmente no número de matrículas, não tanto no número de instituições, mas no número de matrículas pela expansão, e a EAD ela contribui bastante para isso. 74% são privadas, mas aqui muito bem explicado pelo Dilvo, né, também com apoio, né, do Estado. E, com relação às matrículas, nós temos aqui 17% hoje na modalidade de educação à distância. Então,
percepção é de que isso, com essa política regulatória deve avançar muito mais a modalidade de educação à distância e a instituição deverá estar preparada para isso. Aqui a distribuição das matrículas, veja, pública e privada, por categoria administrativa. Universidade, centro-universidade, faculdade e os IFES. Então, a educação à distância, ela é maioria na universidade. Então, é onde temos estrutura para a oferta de EAD, é a grande maioria ofertada por universidades. E ainda, em termos de bacharelado, licenciatura e tecnólogo, a gente tem ali bacharelado 31%, 40% são licenciaturas e 28% são tecnólogos. A gente tem dados que, por exemplo, a pedagogia, mais de 50% das matrículas são da educação à distância. Então, vejam a importância de que a gente trabalhe os projetos pedagógicos com a integração dessas modalidades, visando avançar com qualidade na oferta da educação superior. A modalidade à distância, no caso das licenciaturas, 51% é oferecida na rede privada. Na rede pública, apenas 16%. Aqui são os maiores cursos, então, hoje no país, o maior em número de cursos a gente tem de matrículas. O direito é o que tem o maior número de matrículas, a administração, o segundo, pedagogia, terceiro maior curso, ciências contábeis, o quarto, a engenharia civil está com quinto lugar, a enfermagem em sexto lugar, psicologia, sétimo lugar, gestão de pessoas, oitavo lugar, serviço social, nono lugar, e o serviço social tem declarado, né, a contrariedade à implementação da educação à distância, e a engenharia da produção, décimo lugar. Aqui vejam a avaliação em loco, né, ela segue um fluxo que é determinado também pelo prazo de validade dos atos autorizativos. E aqui tem um impacto muito grande na questão regulatória. Então, se há um atraso também na regulação e na avaliação, esse prazo poderá ser estendido, ou pelo número de diligências, ou algumas questões de supervisão que são implementadas. Mas a gente tem aí um ápice de avaliações 2010, com 909, aqui são só as institucionais, e depois está seguindo uma média ali, a gente consegue equilibrar 700, 600, 694 nos 3 últimos anos, tentando alcançar uma continuidade da avaliação nos tempos e prazos que devem ser definidos. Aqui estão avaliações em loco, a gente chega em 2015, 5.649 avaliações de cursos, mais as 600 institucionais. Então, também cresce a expansão, mas veja, o sistema está acompanhando o aumento do número de avaliações, considerando a necessidade a partir da expansão. Cursos de graduação avaliados pelo ENAD, aqui segue o ciclo avaliativo. Então, a gente tem que olhar sempre 2004, 2007, 2010, 2013, que é a área da saúde, né? 2011, 2005, 2008, 2011, que são as áreas das engenharias e licenciaturas. E o 2006, 9, 12 e 15, que são as ciências sociais e aplicadas. Então, vejam que também no ENAD reflete o aumento de cursos avaliados pelo ENAD. A expansão revela que a gente acaba avaliando mais, porque os cursos também vão aumentando. Também aqui pelo ENAD, aqui o número de estudantes reflete a diferença da política. Quer dizer, nós tínhamos, no início, amostral, o número de estudantes era menor. A partir de 2009, ele é censitário, aumenta o número de estudantes avaliados. Depois, em 2011, passa a ser só o concluinte, reduz novamente o número de estudantes avaliados pelo ENAD, né, considerando todos habilitados em cada uma das áreas avaliadas. E eu vou falar um pouquinho do perfil do estudante. Então, a gente tem um questionário do ENAD, que hoje ele tem 3 categorias de análise. Do conjunto de questões, a gente analisa a dinâmica dos processos de ensino-aprendizagem, a infraestrutura e serviços de apoio ao estudante e as oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional. Vejam que beleza a gente ter anualmente essas informações do perfil do estudante. Só que, como o questionário do estudante está restrito à resposta do inscrito no ENAD, a gente nunca vai ter esse perfil do estudante, nunca teria, por exemplo, de um estudante de terapia ocupacional que não faz ENAD, do estudante das outras áreas avaliadas que não tem ENAD. Então, uma das decisões que nós tomamos no ano passado, ainda junto com o professor Chico, foi a criação do Cadastro Nacional do Concluinte. Então, está em organização pelo ministro.
também a publicação de uma portaria, onde nós teremos a obrigatoriedade de todo estudante concluinte preencher esse questionário. E o INEP poderá dar essa devolutiva do perfil do estudante de todas as áreas, de todos os cursos. Então, vejam as dimensões aqui dessas categorias, quer dizer, a gente tem o perfil socioeconômico do estudante e da família, o ensino médio, quer dizer, a integração do médio superior, os hábitos de leitura e estudo, a opinião do estudante sobre as instalações da IES, o processo ensino-aprendizagem, as oportunidades e atividades oferecidas pelos estudantes aos estudantes e também a contribuição para a formação. E aí vejam alguns gráficos que a gente produziu já desse questionário dos participantes do ENAD 2014, dos concluintes 2014. Então, vejam que os estudantes que participaram do ENAD em 2014 são, em sua maioria, brasileiros, solteiros, brancos, moram com os pais e dedicam de 1 a 3 horas por semana de estudo. Onde nós teríamos essa informação, se não numa informação como essa do questionário? E aí a gente consegue analisar, e nessa devolutiva para a instituição, sendo por curso da instituição, ela consegue ter também o perfil dos seus concluintes e promover as melhorias do curso, trazendo o aspecto formativo da avaliação, que deverá conter. Sobre a escolaridade da família, 47% dos estudantes têm pelo menos um dos pais que cursou até o ensino fundamental. 26% dos estudantes têm pelo menos um dos pais que cursou até o ensino médio. Isso estudantes que fizeram ENAD concluintes 2014. 20% dos estudantes têm pelo menos um dos pais que cursou até o ensino superior. E o último dado, para mim, é o fantástico da inclusão. 35% dos estudantes são os primeiros da família com acesso ao ensino superior. Isso é resultado de todas as políticas, né? A primeira geração de escolaridade, 35% dos concluintes do ENAD 2014 são a primeira geração de escolaridade. Se a instituição não mudar o seu projeto para acolher esse perfil de estudantes, dificilmente ele consegue chegar. Aqui eles chegaram, esses 35% chegam a ser concluintes. Talvez, se a gente tivesse esse dado de ingressante, a gente pudesse comparar quantos conseguiram chegar a ser concluintes, mas quantos, quem sabe, ingressaram nessa condição e não tiveram as políticas de atendimento aos discentes, o acompanhamento para chegar a ser um concluinte. Com relação ao trabalho, 64,14% dos estudantes trabalham regularmente. Isso é fruto do ensino que é massificamente noturno na educação superior e que, durante o dia, nós estamos falando de um perfil de estudante trabalhador. 39,25% trabalham pelo menos 40 horas semanais, ou seja, 40% dos estudantes trabalham o dia inteiro e, à noite, vão para a instituição. 7,8% trabalham eventualmente e 28% não trabalham. Com relação à renda familiar, 47,24% dos estudantes têm renda familiar entre 1,5 e 4,5 salários mínimos. Mais de 75% dos respondentes têm alguma renda, sendo que destes, 10% são os principais responsáveis pelo sustento da família. Então, são informações riquíssimas que a instituição precisa ter para desenvolver o seu projeto. Bolsas de estudo e financiamento. 47% dos estudantes de IES particulares contaram com algum tipo de financiamento ou bolsa de estudo. Aqui eu estou falando do que o estudante respondeu, quer dizer, ele vivenciou, ele informa. Dentre os estudantes beneficiados pelo governo federal, 56% têm renda familiar de até 3 salários mínimos. 45% são os primeiros da família com acesso à educação superior. E 36% ingressaram por meio de políticas afirmativas. Então, nós não podemos fechar os olhos a esses resultados e entender que a avaliação ela é importantíssima. Quer dizer, preencher um questionário do INEP, um questionário de final de curso, ele tem relevância e é preciso trabalhar os estudantes para que essa avaliação ela realmente se concretize. As iniciativas, então, para 2016, e essas foram apresentadas pelo professor Chico e pelo ministro, na época da divulgação do ENAD, que estamos trabalhando a metodologia de cálculo do conceito ENAD, quer dizer, trabalhar níveis de proficiência de estudantes por curso, seria mais uma atividade para a comissão assessora, quer dizer, poder calcular
para calcular o conceito ENAD, fazer a proficiência do curso, e não mais aquela curva de padronização, e que a gente acaba sem muito saber se melhorou ou não. Ou seja, hoje o ENAD diz, você melhorou, ou os outros melhoraram menos, ou os outros melhoraram mais, porque é comparado, né, com o desempenho dos outros. Então, a gente está aprimorando a metodologia para poder ter um resultado do ENAD mais próximo de cada área e cada curso. O novo ENAD, então, trata também da metodologia de construção das provas do ENAD, então, pensando na questão de ter o ENAD digital, a construção de critérios para acesso à pós-graduação, essa conversa com a CAPES é fundamental, o estudante precisa estar motivado para fazer o ENAD, isso a gente tem no Enem. Mas o ENAD, a grande crítica é, qual é a motivação? Então, a gente precisa criar um intervalo aí que a gente possa ter algum incentivo da pós-graduação para gerar um interesse maior do estudante ao fazer o ENAD. E a nota do estudante no histórico escolar, que o ministro tem insistido nessa questão e que a gente hoje tem que trabalhar com relação às mudanças do ENAD. Porque uma nota no histórico escolar ela não pode ser vez ou outra, ela tem que ser sempre. Então, eu não posso publicar uma nota no histórico a cada 3 anos, e aí nós temos que realmente discutir a metodologia de implementação do ENAD para garantir essa mudança. O ENAD digital, que tem como intenção, primeiro, facilitar a aplicação da prova, a gente tem que ter essa articulação com a instituição, nos seus laboratórios, no dia de semana, não precisa ser no domingo, né, poderia ser na segunda, direito, na terça, administração, no próprio laboratório da instituição, uma prova que facilite nessa interação do aluno com a avaliação. E um critério outro que a gente coloca, o ENAD digital, ele traz qualidade para a prova, né? A gente está pensando não só na tecnologia para facilitar a aplicação, mas que possa traduzir efeitos diferenciados nessa prova. Eu posso trabalhar uma questão de prova com efeito sonoro. A gente pode ter uma nota musical no curso de música, facilita a questão da acessibilidade, quer dizer, a gente traz qualidade para a prova na implementação de um outro formato de aplicação do ENAD. Novos indicadores de qualidade, o professor Chico trouxe aqui na fala de ontem, aliás, eu fiquei com uma vontade de ter estado aqui ontem, eu ouvi falar tão bem do dia de ontem das falas, de construir, né, trajetória de fluxo, né, você considerar a trajetória acadêmica, que é a partir de dados que agora a gente tem no Censo da Educação Superior, considerar a taxa de desistência, o desempenho, quer dizer, o valor agregado à formação dos estudantes pela IES. Então, está em discussão também outros indicadores. Que, eu diria assim, o INEP tem essa missão, o INEP tem que produzir indicadores de qualidade. Agora, o cuidado é no uso. Lembra que eu disse no início? O CPC e o IGC foram criados para uma coisa, e estão sendo usados para outra. Então, a gente tem que construir, acho que cabe ao INEP fazer isso, cada vez mais divulgar para as instituições indicadores de qualidade que possam orientar o trabalho da instituição e trabalhar para a construção, né, dessa política nacional. O cadastro nacional do concluinte, como eu falei antes, então, com preenchimento obrigatório do questionário do estudante, pelos concluintes de todos os cursos de graduação. E mais, né, nós gostaríamos, inclusive, que esse questionário, o que está se pensando é que ele possa ficar para uma resposta também dos egressos do curso. Então, o concluinte responde no ano da sua conclusão e, tendo o seu acesso ao cadastro, a gente aplicaria nos 3 anos seguintes um outro questionário para fazer acompanhamento de egressos. Então, saber da qualidade, né, do trabalho, da profissão dele, como é que ele está, quais são a contribuição da formação para o trabalho profissional dele. Então, garantir essa interlocução nacional também com o egresso do curso. E, a partir daí, nós teremos a divulgação do perfil dos estudantes e dos cursos, porque tem informação do curso nesse questionário, e, consequentemente, seria um portal oficial de registro de diplomas. Porque se o aluno acessa, é consultada a base do censo, o aluno acessa, ele preenche, é obrigatório o preenchimento, esse registro é válido. E aí nós temos a validação com uma consulta pública, dando transparência também para quem quiser consultar se esse portal traz o registro, o diploma. E, concluindo, acho que falar de avaliação é isso, né? A gente sorria, você está sendo observado. A comunidade acadêmica deve, né, entender a avaliação institucional como uma estratégia de aprendizagem e permanente construção da qualidade. Eu acho que o princípio dos sinais ele precisa ser reiterado.
É com fé mesmo, eu acredito que mudou muita coisa. De outro lado, eu comentava de manhã com o Dilvo, eu às vezes vejo muito mais a instituição defendendo os sinais e dizendo, eu gosto muito da avaliação in loco porque ela me traz resultados que promovem a melhoria, do que às vezes uma política que diz, não precisa da avaliação in loco, eu vou usar só esse resultado. Então a gente precisa perseguir que os sinais foi construído pensando em um tripé. ENAD, avaliação in loco de curso institucional. E essa visão é que completa o olhar da instituição.